Seja bem-vindo, James Onick, muito bom te ver. Bom Vamos te trazer ver. algumas informações aqui, vamos analisar, vamos checar devidamente com vocês, com o público maravilhoso que nos acompanha. Deixa eu já até pegar o comentário do Lynn Brown, está dizendo ditadura nunca mais. Por outro lado, apoio totalmente a posição do Lula, debrucemos na história recente, descobriremos alguns dos seus motivos. Realmente a posição do Lula, eu também compreendo, né? É difícil da esquerda aceitar, sobretudo os parentes desaparecidos, as pessoas que sofreram tanto na ditadura, mas ele foi eleito para isso, para tomar essas decisões, né, Onick? Vamos começar, eu quero você falando um pouco disso também, vamos lá. Eu compreendo perfeitamente o presidente Lula. É uma situação difícil, Conde, é uma situação muito peculiar, porque envolve um momento histórico onde nós estamos ensaiando uma pequena revisão do que aconteceu. Na medida em que as delações aconteceram e que estão praticamente provadas todas as formas de envolvimento de um seleto grupo de militares numa tentativa de golpe, eu acho que temos que ter muita parcimônia, paciência e entender um pouco o companheiro Lula nesse momento difícil. E cabe a nós, sociedade civil, como você bem disse, agora junto com o professor Guazelli, de levantarmos essa bandeira e não deixarmos esquecer, sejam os partidos progressistas e a sociedade organizada. Aproveito esse momento, Conde, para trazer uma notícia que acabei de receber. Olha como a democracia na América Latina ela sofre. Estela de Carlotto, presidente das Mães da Praça de Maio, na Argentina, acaba de ser indiciada pelo presidente Milei, pelo judiciário argentino, por críticas que fez a Milei. Aos 93 anos de idade, uma mulher premiada pelos direitos humanos está sendo processada pelo governo Milei pelas críticas que fez a ele. Então a democracia corre risco. Nós estamos vivendo uma democracia muito, muito de baixo impacto, Conde. Que notícia terrível. Essa Milei realmente ele não tem freio, né, nas extravagâncias que ele vai. Ele diz que as mães da Plaza de Maio, né, são fraudulentas, ele já acusou também sobre isso. Aliás, eu diria até o seguinte, Onick, a democracia, a despeito da crise gigantesca conceitual, pelo qual ela passa, ela está sempre a perigo, né? Sempre. Em qualquer país do mundo, hoje a gente vê a Europa fragilizada, os Estados Unidos fragilizados e o Brasil até que está dando uma resposta, né? Mas nunca vai estar livre dessas ameaças, Onick. É verdade, Conde. Eu percebo que depois que acabou a Guerra Fria, nós acreditávamos que a democracia liberal pelo menos estabeleceria um padrão de comportamento com valores humanitários, civilizatórios. Mas à medida que a crise econômica avança e que existe um medo enorme de uma desinstitucionalização capitalista, os capitalistas insuflaram movimentos contra a democracia, porque eles não querem dividir a gestão, eles não querem que haja uma mudança dos padrões. E, portanto, nós vivemos esse risco contínuo, especialmente depois da crise de 2008, Conde. Já haviam problemas antes, mas eu relaciono muito com a crise de 2008, porque eles precisaram retomar o poder e sabem muito bem que trabalhadores, movimentos sociais, grupos minoritários oprimidos, nações oprimidas, não iam tolerar mais exploração. E realmente é isso que nós estamos assistindo. A crise de 2008 abalou, né, a suposta credibilidade do capitalismo. Sim. E das democracias liberais, né? Eles tiveram de dar uma resposta. Interessante você conectar esse episódio com aí a nossa crise presente, inclusive também da ascensão da extrema-direita. James Onick, vamos falar um pouco da geopolítica aqui do Cone Sul. Eu queria te perguntar, parece que, você vai explicar isso para a gente, o Brasil perdeu a paciência com a Venezuela, na verdade, contra a Venezuela, não que não tem nada a ver com isso, mas com relação ao Maduro. Soltou uma nota mais dura, né, em função do bloqueio ao registro da candidatura da oposição nas eleições que ocorrerão em julho. Explica para a gente o que está acontecendo na Venezuela e a posição do Brasil.
Conde, o Brasil não está, de forma alguma, rompendo ou criando algum imbróglio para a Venezuela, mas sim está falando mais duro, porque no ano passado o presidente Lula recebeu Maduro num encontro privado para preparar uma conversação com o governo dos Estados Unidos, a fim de evitar que as sanções continuassem. De certa forma, nos bastidores, tanto o embaixador Celso Amorim, até mesmo o Mauro Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores, e todo o corpo de Itamaraty, junto com o presidente Lula, atuaram para destensionar as relações com os Estados Unidos, favorecendo, então, que a contrapartida exigida pelos norte-americanos foi uma eleição em que incluísse os candidatos de oposição. Isso acabou levando a uma conversação entre Maduro e parte da oposição, numa reunião que ficou conhecida como Acordo de Barbados. Eles voltaram de lá muito tranquilos, os americanos levantaram algumas sanções contra a Venezuela, mais uma vez o Lula correu para apagar um incêndio, que foi a questão de Essequibo. Então eu queria também relacionar isso com uma certa arrogância do presidente Maduro, que olha para o Brasil como aquele que tem que emprestar apoio de qualquer monta, em qualquer situação. Infelizmente, a política internacional não funciona assim. A política internacional exige respeito, especialmente por aquilo que foi acordado. Então, eu entendo que o Itamaraty se sentiu um tanto quanto traído. O presidente Lula se sentiu um tanto quanto traído, porque além de evitar a candidatura, ou seja, não aceitar o registro da candidatura da nova candidata oposicionista, o que aconteceu é que esta semana, Conde, alguns dias atrás, Nicolás Maduro criou o governo de Essequibo, um governo simbólico. Olha que loucura! Essequibo, que fica nas Guianas, e ainda está nas Guianas, e que havia sido acordado em não ter nenhum tipo de ação militar ou mais ostensiva, o governo Maduro, para insuflar as massas, simbolicamente criou um governo estadual da província de Essequibo. Isso tudo tinha sido acordado com o Brasil. O Brasil foi um grande fiador disso tudo. E essas saias justas devem ser aparadas, creio eu, mas tem que ser colocado em pratos limpos. E pratos limpos nós corremos atrás, ajudamos. Não houve a complementação do acordo, e aí está. As sanções voltaram, dia 30 de janeiro, e agora devem aumentar à medida que houver desconfiança em relação às eleições. A gente vê a boa vontade do Brasil, do Lula, do Celso Amorim, em trazer a Venezuela para a cena internacional de novo, para que a Venezuela tenha interlocução, tenha credibilidade internacional, mas o Maduro não tem jeito, né? É uma figura realmente complicada. É importante você dizer essa questão do Lula ter se sentido traído, né? Porque o Lula tentou ligar para o Maduro ontem e não foi atendido, e o Maduro não retornou. Depois dessa negativa, o Lula autorizou aquela nota que foi refutada pela Venezuela, dizendo que o Brasil é serviço de recado do Estado americano. A gente sabe, Onig, que o Lula e o Itamaraty e o Brasil, eles não vão escalar essa tensão. Mas, pela nota da Venezuela, eu senti que o Maduro vai querer escalar para tirar dividendos eleitorais nesse próximo ciclo ali na Venezuela. Como é que você entende isso? Quer dizer, ter o Brasil como inimigo para o Maduro agora, internamente, pode auxiliá-lo, né, a reunir mais forças ali. É a regra básica da questão do inimigo externo e do inimigo interno, né? Sim, sim, Conde. Ele vai instrumentalizar essa nota, infelizmente, e se nós observarmos na letra, a nota, palavra a palavra, ela ainda reforça a ideia de que o Brasil é contra as sanções à Venezuela, de que o Brasil é um país que apoia a Venezuela integralmente, mas não pode deixar de pontuar que houve uma falha, uma situação. Falha é talvez uma palavra muito simples, Conde, mas uma situação
que não estava pautada nos acordos de Barbados, onde oposição e governo iam discutir os registros de uma forma mais democrática. Tanto é que, alguns meses atrás, o presidente Lula foi malhado porque defendeu Maduro e a democracia venezuelana. Malhado. A mídia brasileira praticamente tirou o couro do Lula, porque ele falou, olha, do jeito que a gente olha que a democracia, ela pode ser relativa. E está absolutamente correto, não falo isso por ser simpatizante do governo. Há uma relativização. E isso é muito importante a gente poder entender, porque à medida que o Maduro toma essas posições, e eu achei muito indelicado da parte dele dizer que a nota brasileira parece que foi ditada pelos Estados Unidos. Essa indelicadeza não se faz com quem sempre esteve ao lado dele e só pediu atenção a um detalhe, que a questão do registro da candidatura da oposição seja levada a bom termo para que a situação não fique no ar. Isso não significa ingerência, porque o Brasil participou das negociações. Eu fico pensando, eles podiam ser mais inteligentes, né? Eu vejo uma... Quer dizer, sabe, deixa a pessoa se registrar, meu Deus, deixa competir, que medo é esse? Fica uma coisa tão constrangedora. Enfim, José Carlos Faria está aqui dizendo saudações tricolores ao bravo mosqueteiro Onig, sempre onisciente e onipresente nos canais progressistas. Obrigado, Zé. Grande Zé Carlos, obrigado, meu querido. Onig, você já dormiu em alguma embaixada? Não. Eu já almocei, jantei algumas convidado para alguns eventos, raramente, né? Gostaria de ter sido mais convidado, mas dormi não. Especialmente numa embaixada que eu acho que eu sei que o senhor Conde está querendo chegar. É isso que eu estou pensando? Lógico, né? Eu estou com vontade de dormir numa embaixada, não sei, me deu essa vontade, assim, sabe? O Conde, esses dois aí, Urbán e o Bozo, que dupla, que dupla. O Orbán, ele representa justamente essa democracia, como é que eles chamavam? Democracia iliberal, né? Uma ideia que foi final dos anos 90, democracia de baixo impacto, e que o Orbán já foi primeiro-ministro com 35 anos na Ucrânia, jovenzinho, e depois voltou agora num período de 10, 12 anos ininterrupto. Não, 13 anos ininterrupto. Então, se a gente parar para pensar, se o Orbán é o ídolo do Bozo, então a gente pode dizer que ele também ia querer ficar 13 anos. Eu lembro de um detalhe, com essa amizade deles, teve um detalhe que eu estava lembrando ontem, até fui conferir a data, para ver se eu não estava enganado, eles se encontraram em Buenos Aires. Sim, na posse do Milei. Isso, eu estou achando que foi lá. Ô Orbán, você pode... vem cá, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vou aí, hein? Vou dormir. Alguma coisa estava sendo combinada. Humilhante as imagens, né? O Bolsonaro se rastejou para se esconder como um rato. Meu Deus, que coisa humilhante. A gente viu, o carro ficou esperando na frente da embaixada, né? 5 por 5 minutos. O segurança teve que sair, bater palma. O jornalista do The New York Times disse que o chanceler, né, o embaixador húngaro, estava muito tenso nos períodos antes, né? Ou seja, não estava querendo receber, vai querer essa bomba aqui dentro da embaixada. Chegou lá, tudo improvisado, pediu pizza. Enfim, é uma coisa constrangedora, mas é do feitio do Bolsonaro, né? Exato, está dentro do script que ele usa sempre, né? Fazer essas pataquadas, deixar a situação constrangedora para todo mundo, e ele se pinta como vítima. Esse que é o pior, né? Ele se pinta como vítima. E isso, lógico, abala muito as relações diplomáticas Brasil e Hungria. Muito. Porque, assim, como é que você vai recepcionar alguém que está sob investigação com passaporte apreendido? Então, peraí, não é que você está dando espaço para um bandido, não se trata disso, mas no mínimo, é de bom tom que a coisa seja esclarecida e o embaixador, mais uma vez, se calou, não abriu o jogo e nós sabemos que existe uma conspiração. Então, nós temos embaixador israelense tripudiando aqui, embaixador húngaro fazendo essas coisas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, viu, Conde?
Onig, não é uma situação tão singular, né, de ex-presidentes indiciados, condenados e tudo mais, procurando abrigo em embaixada, né? Não, Na América Latina mesmo, nós temos alguns exemplos desses. Não sei se você lembra de algum exemplo desse pelo mundo, de embaixada? Correia, Evo. O Evo também se abrigou, né? Evo, Correia. Em outras situações, eu não lembro especificamente, mas no Líbano, várias vezes governantes entraram em embaixadas durante a Guerra Civil, entraram em embaixadas estrangeiras para se abrigar. É uma situação bastante complexa, mas que ocorre. Agora, diplomaticamente, e dentro da tua especialidade, o direito internacional, o Bolsonaro pode receber ofertas de asilo, né? E ele pode avaliar isso, e o Estado brasileiro também avalia. Como é que funciona essa questão de oferta de asilo e aceite numa situação como essa? Ele pode se dizer perseguido, pode se dizer sem direito de defesa, e, portanto, ele pode buscar asilo dentro de alguma embaixada. Mas, o que está acontecendo, Conde? O processo judiciário, por isso que é bom ver o Folena falando, é muito bom. Tem que ir na linha. O que não deixaram o Lula ter direito, nós vamos ter que dar direito para esse imbecil, para que quando ele for encarcerado, não restar uma dúvida. Não restar uma dúvida. Então, até nisso ele teve vantagem, né? Você vê? É uma coisa impressionante as armadilhas que a gente vive dentro do regime democrático. Mas nós temos que conviver com ela. Nós temos que conviver com isso, porque assim nós permitiremos que ele não use o argumento de restrição de defesa para poder pedir um asilo. Agora, no caso da Hungria, é por isso que ficou feio. Não teve nada, foi na surdina. Foi algo muito mal organizado. E talvez a coisa pudesse escalar, Conde, porque me parece que a manifestação na Paulista foi logo em seguida. E se ele tivesse dentro da embaixada, ele ia transmitir de dentro da embaixada alguma mensagem para a Avenida Paulista cheia, ia criar uma turba enfurecida, e isso a gente sabe que não vai dar legal. Vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Tomara que ele seja tão rigoroso como foi com o Mauro Cid, né? O Mauro Cid chegou ali para depor, já estava preso. Quero ver. Está desdizendo? Não dá. James Onig, deixa eu pegar o comentário aqui do Rocilei Ponzi Lacqua, está dizendo: o Intercept diz que a Igreja Universal apoia Maduro. É verdade, né? A Igreja Universal está se instalando lá, não sei, tá com um acordo ali. Você sabe disso? Sei, Conde. Infelizmente, a gente tem que lembrar um outro detalhe. Nicolás Maduro é aliado fiel dos grupos neopentecostais na Venezuela. Ele criou o Dia do Pastor, ele disse que as igrejas precisam ter espaço nas decisões. Então, nós não estamos falando... A gente tem que falar do outro lado, né, Conde? Claro. A gente defende os avanços das conquistas bolivarianas, mas, infelizmente, a gente sabe que o Nicolás Maduro tem essa relação que o nosso internauta está lembrando aí. Agradeço ele ter lembrado disso, porque é mais um detalhe e ele tem muita relação com essas igrejas. Aliás, é uma pauta boa para a gente fazer um programa especial, né? Essas relações neopentecostais na Venezuela com Maduro. Enfim, de uma certa maneira, deturpando a ideia do bolivarianismo, né? Sim, é de dar um espaço que não deveria ser dado nesta monta e com palavras religiosas muito panfletárias ele usa nos palanques. Né? De Deus, de la Bíblia, ele usa constantemente isso. E não está dentro do nosso escopo político, né? Olha, eu acho que o Lula está aliviado, viu? Pela primeira vez, o Brasil não tem que passar pano ali para a Venezuela nessas situações complicadas. A gente defende e é solidário com o povo venezuelano, sem dúvida nenhuma, mas é uma situação que a gente precisa ter muita atenção. Meu querido James Onig, obrigado pela presença aqui no 11 News, sempre marcante. Eu queria te parabenizar duas vezes. Primeiro, por essa semana com essas entrevistas muito importantes da Ditadura Nunca Mais,
E, Conde, os convidados são uma aula. Você vai preparando aqui o almoço, vai fazendo as coisas, escutando, e você vai aprendendo. A Maíra hoje deu uma aula, hein, cara? A Maíra tá Uma incrível. aula. Tá... Aquele quociente de 11% que acha que o governo vai melhorar, aquilo é um patrimônio que a gente precisa saber. Não pode ser ignorado, não pode ser Não ignorado. pode, não pode. E outra, Conde, as minhas condolências a Nassif e a Eugênia, um momento muito triste e que mostra que a luta da Eugênia é uma luta que nos sensibiliza sempre a todos. Então, um abraço aqui em público da minha parte. Eu continuo aqui devastado também, né? A notícia terrível, o filho da Eugênia Gonzaga, Vinícius, o Vini, portador de Down, né? Teve dengue hemorrágica, estava internado acho que há uns 10 dias, e hoje, aliás, de ontem para hoje, não resistiu. Inclusive, fica o recado para todo mundo se prevenir com relação à dengue aí, no momento que o Brasil está com mais de 2 milhões de casos de dengue, e a nossa solidariedade e sentimentos para a família Nassif, para a família Eugênia. Enfim, momento muito difícil. Agradeço a todos que nos acompanharam hoje aqui. Continuem com a nossa programação. Amanhã estaremos de volta com mais um 11 News. Obrigado, Nick.